Meu nome é Osvaldo, 72 anos. E eu não sou do tipo que fala muito. A vida me ensinou a ser um homem de atitudes. Mas naquele dia, quando a mulher que esteve ao meu lado por 48 anos deu seu último suspiro, eu não soube o que fazer. Apenas sentei na beirada da cama e fiquei ali, segurando a mão dela, já fria. Nenhuma lágrima caía. Não por falta de dor, mas porque eu ainda não entendia que aquilo era real. O quarto estava quieto, exceto pelo som do monitor cardíaco, que já não marcava nada, apenas uma linha reta. Maria se foi, e eu me tornei um homem sozinho no mundo. A primeira coisa que pensei foi na minha filha, Clara, filha única. A menina da nossa vida. Ela precisava saber. Mesmo com o peito apertado, mesmo com a garganta trancada, fui até o telefone e disquei. Liguei 3 vezes. Na quarta, ela atendeu. O som de música ao fundo era alto. Vozes riam. Alguém gritou, "Parabéns!" e cantava. Eu disse o nome dela uma vez. Ela respondeu com um tom de impaciência. "Oi, pai. Fala logo. Tô no meio de uma surpresa aqui." Falei. Baixo, simples, direto. "A sua mãe faleceu hoje de manhã." Silêncio. Mas não o tipo de silêncio que dói. Era o tipo de silêncio que a gente ouve quando alguém está mais preocupado em não perder o próximo pedaço do bolo do que com a morte de quem deu a vida por ela. Ela demorou 2 segundos, talvez 3, e então disse, "Pai, hoje é o aniversário do Rodrigo. Guarda o luto para você. A gente conversa outro dia." Foi isso. A ligação não durou mais do que 20 segundos e terminou com o som de risadas voltando ao fundo, como se nada tivesse acontecido. Como se a mulher que costurou roupas durante anos para que aquela filha pudesse estudar em escola particular nunca tivesse existido. Como se a mulher que abriu mão de sonhos, de viagens, de vaidades, não merecesse nem 2 minutos de silêncio. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone na palma da mão, como se ainda pudesse ouvir a voz dela ecoar. "Guarda o luto para você, o Rodrigo." Esse homem que minha filha conheceu há 3 anos e por quem virou o mundo de cabeça para baixo. A partir do momento em que ele entrou na vida dela, nós fomos colocados de lado. Primeiro vieram as ausências, depois os sumiços nas datas importantes, depois as desculpas, as justificativas, até que se tornou comum passar natais sozinhos, aniversários com mesa posta e cadeiras vazias. E agora, nem a morte da mãe foi suficiente. Naquela manhã, enterrei Maria sozinho. Nenhuma flor foi enviada pela filha. Nenhum abraço. Nenhum gesto. Eu mesmo assinei o atestado de óbito e acompanhei o caixão até o jazigo da família. Pedi para fazer tudo em silêncio, sem cerimônia, sem padre, sem discursos. Maria detestava fingimento. Detestava flores que só vinham quando já não podiam ser vistas. Ela sempre dizia que respeito é quando a presença vale mais que palavras, e a ausência de Clara falou mais alto do que qualquer grito. Quando voltei para a casa que construímos tijolo por tijolo, eu sentei na poltrona de sempre. Ao lado ainda estavam os chinelos dela, o bordado inacabado na mesinha de canto, o copo de vidro com chá pela metade. E foi ali que a raiva começou a crescer. Não foi uma raiva barulhenta. Não foi uma raiva de quebrar coisas, foi uma raiva silenciosa, aquele tipo que vai se formando em camadas, como cimento secando por dentro do peito, e ali, olhando para tudo que Maria foi, que Maria fez, e lembrando da frieza da filha, eu soube, não haveria flores, haveria consequências. Peguei a caixa de documentos no armário, liguei para o número do advogado que usei por 30 anos e pedi que viesse. Disse que era urgente e que seria definitivo. A dor ainda não tinha passado, mas algo em mim já tinha se organizado. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia o que fazer. Eu sabia onde mexer. Eu sabia onde doía nela. E dessa vez, ela sentiria. O luto dela seria forçado. Porque não há como sorrir quando tudo que você acha que tem é tomado de volta. E a primeira coisa que ela perderia viria 4 dias depois. No meio da festa do Rodrigo, quando o garçom chegasse com o bolo, quando todos estivessem reunidos, quando as velas estivessem acesas, quando a felicidade estivesse no auge, meu advogado bateria a porta e entregaria a primeira herança, a única que ela realmente mereceu, a verdade. Eu sabia exatamente onde ela estaria. Clara era previsível, Rodrigo também. Aniversário dele,
35 anos, se não me engano. A festa seria no salão de eventos do condomínio deles. Um desses lugares onde a luz é sempre levemente amarelada, onde todos se vestem parecendo personagens de um comercial de banco e onde a falsidade escorre pelo buffet como o molho do camarão. Não precisei de detetive nem de redes sociais. Minha filha sempre teve o dom de se exibir, mesmo quando fingia que não ligava. Ela não postava, mas deixava que as amigas marcassem, sempre no fundo das fotos, sempre sorrindo, sempre perfeita, como se a vida fosse uma vitrine e ela a última peça da nova coleção. Eu não era bem-vindo nesses lugares. Depois que Rodrigo entrou, eu virei uma espécie de lembrança constrangedora, uma fotografia fora de lugar na parede da sala. Mas naquele dia, minha presença seria sentida, mesmo sem eu estar lá. Meu advogado chegou no horário exato. 20h01. Bateu na porta do salão com a frieza de quem carrega uma notificação, não um convite. Usava terno preto, discreto, com aquele jeito impessoal que só advogados experientes conseguem manter, mesmo quando sabem que estão entregando uma bomba. Clara atendeu. Sorridente, claro. Ela não esperava nada. Nem sequer lembrava que haviam se passado apenas 4 dias desde a morte da própria mãe. Estava com um vestido vinho, salto alto, maquiagem leve e nenhuma sombra de luto. No fundo, os convidados riam. O garçom trazia a bandeja com o bolo. As velas já estavam acesas. Era o clímax da noite. Ele entregou o envelope. Boa noite. Este é um comunicado oficial referente à leitura antecipada do Testamento de Maria Lopes Fernandes, assinado por Osvaldo Fernandes. Recomendamos leitura imediata. Ela segurou o envelope como quem pega algo sujo. Sorriu desconfortável, tentando manter a aparência diante dos amigos. Agora não. Estou no meio de uma comemoração. Mas ele não recuou. Instruções explícitas exigem que o conteúdo seja lido agora, na frente de testemunhas, se possível. Clara, acuada, abriu. Eu conheço minha filha. Conheço aquele microsegundo em que os olhos piscam mais devagar, como se o cérebro precisasse de tempo extra para entender o golpe. Conheço o modo como ela tenta manter a postura, como aperta os lábios quando está sendo contrariada. E eu sabia exatamente o que ela estava lendo. Era uma carta escrita por mim, revisada pelo advogado, assinada, carimbada e anexada como anexo oficial do testamento. Um documento público, com força legal, mas acima de tudo, com força emocional. Um soco elegante. Na carta, eu dizia o seguinte: Clara, esta é a sua herança. Não é dinheiro, nem ações, nem propriedades. É apenas a verdade. Uma que você tentou ignorar, mas que agora vai ter que ouvir. 4 dias atrás, você escolheu ignorar a morte da sua mãe para comemorar o nascimento de um homem que sequer conheceu sua infância. Você optou por sorrisos enquanto o corpo que te deu a vida era baixado num buraco frio. Escolheu velas de bolo em vez de velas de luto. Escolheu festa em vez de família. Essa escolha tem consequência. A partir de hoje, você está formalmente removida como beneficiária de todos os bens que estavam em nome conjunto de Maria e Osvaldo Fernandes. Isso inclui, mas não se limita a casa da família, os investimentos de longo prazo, a conta poupança conjunta, o plano funerário e todos os objetos de valor sentimental. Você também será notificada em separado da rescisão de todos os poderes de representação legal anteriormente atribuídos a você. Sei que vai parecer duro, mas também parecia duro enterrar sua mãe sozinho. E você escolheu isso. Essa é sua herança, o vazio. O mesmo que deixou na nossa mesa no último Natal. O mesmo que senti quando desligou o telefone. O mesmo que agora volta para você, com pesar e justiça, Osvaldo Fernandes. Dizem que ela ficou branca, que deixou o papel cair no chão e o bolo esfriar enquanto lia. Rodrigo tentou segurar sua mão. Ela puxou. Ele leu a carta por cima do ombro dela. E ali, no meio dos convidados, no auge da festa, o casal perfeito ficou mudo. Me disseram depois que ninguém cantou parabéns. Eu não estava lá. Estava em casa, tomando um chá, sentado na mesma poltrona de sempre, a de Maria, porque agora era minha. A casa estava em silêncio, mas pela primeira vez desde o enterro, eu senti uma presença ali, como se Maria tivesse sussurrado no meu ouvido. Era isso que ela precisava.
Mas eu não terminei. Aquilo foi apenas o começo. No segundo seguinte à entrega da carta, os sistemas foram acionados. Não foi impulsivo. Foi meticuloso, planejado nos detalhes. Eu passei os 4 dias após o enterro da sua mãe, organizando o que ela passou anos ignorando. Tudo aquilo que sustentava sua vida. A verdade é que Clara nunca precisou se preocupar com contas. Nem quando saiu de casa, nem quando casou com Rodrigo, aquele parasita sorridente que aprendeu rápido a fingir gratidão. Desde a faculdade até o enxoval do primeiro filho, tudo teve o mesmo pagador. Eu, o velho chato, como ela dizia rindo, com as amigas, achando que eu não escutava. E mesmo depois que me excluiu pouco a pouco da rotina, do Natal, dos aniversários, dos cafés em família, eu continuei pagando. Porque sua mãe dizia, ela ainda é nossa filha, mas agora Maria estava morta. E com ela, morreu também a última desculpa para sustentar quem já havia nos abandonado muito antes. No dia da festa, à meia-noite em ponto, os seguintes serviços foram suspensos. O plano de saúde de Clara, o da criança, o do marido, a mensalidade da escola particular do neto, que eu pagava sem que ele soubesse, o aluguel do carro que ela acreditava ser um presente, estava no meu nome. E foi desativado na manhã seguinte. A internet de 400 megas, pagamento automático cancelado, assinatura do streaming, expirada. Até o cartão de crédito adicional que ela usava discretamente, mas com frequência, foi bloqueado. Mas nada doeu tanto quanto o telefonema do hospital. Rodrigo havia marcado uma consulta para o pequeno. Algo simples, um exame de rotina. Chegando lá, descobriram que o plano havia sido encerrado. O constrangimento foi imediato. Tentaram pagar do próprio bolso. Cartão recusado. Saíram sob olhares. O recepcionista anotou inadimplente ao lado do nome da criança. Para um casal tão obcecado com aparências, foi um tiro na alma. Pouco depois, a escola ligou. Clara não atendeu. Mandaram e-mail. O título era claro: mensalidade em atraso. Suspensão de atividades extracurriculares. Era só o primeiro aviso. E era só o começo. O mais simbólico, porém, foi o e-mail que ela recebeu às 6h12 da manhã, exatamente uma semana após a morte de Maria. Era da agência de viagens. A tal viagem de fim de ano para Gramado, que ela planejava há meses. Hotel, 5 estrelas, spa, fondue, champanhe, tudo reservado no meu cartão. Uma recompensa pelo estresse do ano, como ela dizia. O e-mail dizia apenas: reserva cancelada por falha no pagamento. Para reagendar, entre em contato com nossa central. Ela não reagiu imediatamente. Continuou fingindo que era algum erro temporário. Mandou mensagem para a gerente do banco. Disse que verificaria o plano de saúde. Ligou para a escola dizendo que o problema seria resolvido. Mas os dias passaram e o chão foi sumindo sob os pés. Não era só dinheiro. Era o colapso do castelo de areia onde ela morava. Rodrigo, que sempre posou de empresário, teve que admitir que a renda vinha em grande parte dos ajustes que eu fazia por fora. Investimentos em nome da criança, ajuda nas contas, pagamentos de despesas. Com tudo suspenso, o verdadeiro tamanho da vida deles apareceu. E era pequeno, raso, fragilmente sustentado pelo que eu havia, até então, decidido ignorar. Minha filha havia trocado afeto por conveniência. E agora, sem conveniência, não restava mais nada. No fim daquela semana, ela me mandou uma mensagem. Primeira vez desde o enterro. Pai, aconteceu alguma coisa com os pagamentos? Tá tudo dando erro aqui. Foi você que mexeu em algo? Demorei a responder. Pensei em cada palavra. Escrevi apenas: você pediu para que eu guardasse o luto para mim. Agora guarde também os frutos do que plantou. Ela nunca respondeu, mas sei que leu e que chorou, porque naquele instante, pela primeira vez em anos, Clara sentiu o peso de um mundo onde o amor não era mais automático, onde cada conta não era paga com um clique, onde o conforto tinha um preço, e o preço do desprezo é sempre alto. O que ela não sabia é que o que viria depois não era punição, era justiça, e ela ainda não tinha visto nada. Ela achou que a perda de privilégios era o fim, mas o que Clara não entendeu é que aquela carta entregue durante o parabéns era só o início de uma linha reta rumo à verdade. Ela nunca soube quem realmente era a mãe que perdeu, e talvez, por isso, nunca tenha sentido a dor real da morte. Durante todos aqueles anos,
Enquanto Clara deslizava para longe, como quem foge de um abraço velho demais, Maria silenciosamente construía algo que não cabia em heranças tradicionais. Algo que não cabia em testamentos, mas que agora foi transformado em um. A Fundação Maria de Lourdes Antonelli existia havia anos. Começou como um pequeno projeto assistencial que ela tocava com uma amiga da juventude. Uma casa simples, nos fundos de uma paróquia, onde mulheres que sofriam violência podiam encontrar abrigo por algumas noites. Com o tempo ganhou forma, verba e estrutura. Ela nunca quis visibilidade. Dizia que o impacto não precisava de palanque. Eu ajudava com doações discretas. Um advogado conhecido nosso fazia a parte jurídica. E Maria mantinha tudo em sigilo. Clara nunca perguntou. Nunca soube. E se soubesse, provavelmente teria dito: por que ajudar quem a gente nem conhece? Foi esse tipo de frase que ela dizia cada vez mais. O que ela não sabia, e que descobriu tarde demais, é que o apartamento, no litoral, onde passou a lua de mel, que acreditava ser um mimo nosso, nunca foi dado a ela. Estava em nome da fundação. Um presente que Maria queria que tivesse utilidade após sua partida. E agora tinha. A nova herdeira se chamava Joana. Ela era uma das mulheres que Maria acolheu no silêncio, numa madrugada de 2016, fugindo com um filho de 2 anos no colo e um roxo no olho que ainda não tinha nome. Ficou uma semana em nossa casa. Eu me lembro do cheiro da sopa, do pijama emprestado da Maria e da criança adormecida no sofá. Nunca mais a vimos, ou assim pensei, mas Maria manteve contato. Ajudou com cursos, aluguel, consultas, escola. E agora Joana era assistente social, formada, empregada e, mais importante, ainda grata. Ela nunca pediu nada. Maria, antes de partir, pediu a mim que cuidasse da transferência. Se algo acontecer comigo, faça isso por mim. Ela merece, mais do que a Clara pode fingir merecer. E eu fiz. O apartamento foi reescrito no cartório, com as chaves entregues em mãos, junto com uma carta lacrada da própria Maria. Joana chorou. Não pediu explicações. Apenas prometeu transformar aquele lugar num abrigo de passagem, com o nome da mulher que salvou sua vida. E Clara. Ela soube da notícia por um story do corretor de imóveis. O imóvel da família Antonelli agora pertence à Fundação MLA. Parabéns pela nova fase. Ela ligou. 7 vezes. Eu não atendi. Na 8ª, escreveu uma mensagem. Vocês deram o apartamento para uma estranha? Isso era da mamãe. Respondi com 3 palavras. Da mamãe, sim. Não houve resposta. Mas sei que ela compreendeu. Pela primeira vez, talvez entendeu que o amor que Maria dava não tinha a ver com sangue, mas com presença, com escuta, com reciprocidade. Coisas que Clara abdicou, coisas que Joana ofereceu, e coisas que agora construíam um legado real. A fundação cresceria, com novos fundos, com um novo nome, e com uma história que Clara jamais poderia apagar, porque não participou dela. Ela não foi esquecida, apenas foi retirada, como uma peça, que não pertence ao quebra-cabeça de uma mulher que deu tudo, inclusive sua morte, sem receber de volta nenhum gesto de luto. E eu seguia em frente, mais perto da justiça, mais longe da filha que existiu só no nome. Eles sempre se referiam àquela casa como a nossa casa. Clara dizia com orgulho: foi presente dos meus pais, nos deram quando nos casamos. E por muito tempo, eu deixei que acreditassem nisso. Porque deixar alguém acreditar numa mentira, confortável às vezes, é mais compassivo do que esfregar a verdade em quem não saberia lidar com ela. Mas o luto muda o tipo de silêncio que a gente tolera. E naquele mês, depois de tudo o que Clara disse e não fez, decidi que não haveria mais meias verdades. A casa era minha, comprada por mim, reformada por mim, mobiliada com o suor do meu trabalho. Clara nunca assinou nada. Eu apenas deixei que ela vivesse ali como forma de apoio, como parte do amor que minha esposa e eu insistíamos em dar, mesmo quando a gratidão já era uma sombra rara naquela casa. Quando Maria morreu, aquele lugar perdeu o último fio que o ligava a qualquer sentido afetivo. Era hora de fechar mais uma porta. Literalmente. Meu advogado cuidou dos detalhes burocráticos. Escritura atualizada. Avaliação imobiliária feita. Anúncio publicado. Mas eu fiz questão de que Clara fosse a primeira a saber, não por crueldade,
mas por justiça. Mandei a mensagem no início da manhã, com o mesmo tom que ela usou quando eu avisei que sua mãe tinha morrido. Bom dia. A casa vai à venda hoje. Você tem 30 dias para desocupar. Guarde seus sentimentos para você. Ela não respondeu de imediato, mas 15 minutos depois, me ligou. A voz pela primeira vez tremia, não de raiva, de susto, de medo, de pânico. Você não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. É o meu lar. Não, era um empréstimo. E o Daniel? E o Lucas? Daniel pode alugar. Lucas tem o avô dele, o mesmo que ele esqueceu no funeral da avó. O silêncio dela do outro lado foi mais alto que qualquer grito. Eu não desliguei. Ela também não. Apenas respiramos juntos, por alguns segundos. Depois ela soltou. Você não está sendo justo. Nem você foi. A ligação terminou ali. Sem despedida, sem desculpa. E mais uma vez, sem empatia. Nos dias seguintes, corretores começaram a visitar o imóvel. Clara se recusava a abrir a porta. Colocava músicas altas, fingia que não estava. Mas a pressão aumentava. O advogado enviou notificação formal. O cartório confirmou a propriedade. E o prazo corria. Em paralelo, ela tentava fazer com que outras pessoas intercedessem. Mandou recados por familiares distantes. Criou narrativas tortas. Disse que eu estava agindo por raiva. Disse que eu tinha surtado. Mas ninguém mordeu a isca. Todos lembravam da gravação. Todos ouviram o áudio no almoço de domingo. A filha que hoje chorava por uma casa era a mesma que havia descartado a mãe como um peso inconveniente no aniversário do marido. No 28º dia, ela me mandou uma mensagem curta. Estamos saindo. Obrigada por tudo até aqui. Nenhum emoji, nenhuma assinatura, nenhuma menção ao que realmente importava. No 30º dia, eu fui até lá. Não por rancor, mas porque quis ver com os meus próprios olhos. A casa estava vazia. Cheirava a desinfetante barato. Havia marcas na parede onde penduraram quadros que eu mesmo tinha emoldurado. Restavam 2 pregos tortos e uma cortina amarelada que não pertencia a nada. Na garagem, manchas de óleo onde o carro do genro costumava descansar. Eu entrei, olhei em volta e percebi que não havia deixado nada ali que eu quisesse de volta. O passado que construímos naquele lar foi desfeito, peça por peça, pelos mesmos que agora partiam sem aceno. A placa de vende-se foi pendurada na manhã seguinte. Em menos de uma semana recebi proposta. Alta, acima da média. Aceitei sem barganhar. Clara, até onde sei, alugou um apartamento menor. Dizem que reclamou do bairro, do barulho, da distância da escola do filho, mas não me procurou mais. E eu fiquei com uma casa vendida, um silêncio respeitado e mais um capítulo encerrado. Maria costumava dizer: a casa é o reflexo de quem vive nela. Talvez por isso, depois que ela se foi, aquele lugar tenha ficado tão escuro. Era hora de abrir a janela e deixá-la vazia para alguém que realmente quisesse estar ali. O carro foi a gota final. Era um modelo importado, discreto, mas de luxo. Eles costumavam aparecer com ele nos almoços de família como se fosse uma medalha, estacionando na calçada da casa da mãe, como se já fossem donos de tudo. Eu havia comprado aquele carro no fim do ano anterior, quando minha esposa ainda respirava ao meu lado. Foi um presente de última hora para minha filha e seu marido, que passavam por dificuldades, ou diziam passar. Maria, como sempre, insistira que os ajudássemos. Não porque eles mereciam, mas porque ela ainda tinha esperança de que eles mudassem. Eu, cansado, cedi. Comprei o carro à vista, assinado e registrado no meu nome. Apenas entreguei a chave com um aviso: cuidem bem. Cuidaram tão bem que nas semanas seguintes o genro passou a ir ao trabalho com ele, e minha filha começou a publicar fotos nas redes sociais, agradecendo a vida por tudo que estavam conquistando. A vida, segundo ela, era gentil, mas Maria estava em tratamento. Eu estava lutando sozinho com ela naqueles dias. E a gentileza que Clara dedicava à mãe cabia em meio parágrafo de uma legenda de Instagram. E mesmo assim, raramente era escrita. Depois que suspendi os pagamentos da casa, da escola, do plano de saúde, achei que eles entenderiam o recado. Mas não. Clara e o marido continuaram a ostentar. No dia seguinte à mudança forçada, o carro apareceu em frente ao novo prédio onde se instalaram, com direito à fotografia da varanda e frase sobre recomeços.
Eu não ri, mas também não me calei. Abri a pasta de documentos. Encontrei o comprovante de compra. Tudo em meu nome. Não havia sido uma doação formal. Não havia transferência. Nenhum contrato. Era um empréstimo travestido de presente, como tantos outros. Como o tempo, o amor, o silêncio. Na manhã de uma quarta-feira, liguei para o guincho, mas antes que ele chegasse, mudei de ideia. Decidi ir pessoalmente. Vesti a mesma roupa que usei no enterro da minha esposa. Camisa branca, calça escura. Não por simbolismo, mas por coincidência. Talvez, de algum jeito, ainda estivesse vivendo o mesmo luto. Cheguei ao prédio sem avisar. O carro estava lá, estacionado como se fosse dono do asfalto. Desci em silêncio. Me aproximei. Usei a chave reserva. O alarme soou por meio segundo. Depois se calou. Entrei. Estava limpo. O cheiro de perfume barato misturado com o de protetor solar denunciava o uso recente. No porta-luvas, um par de óculos escuros. No banco de trás, uma sacola de supermercado, com brinquedos do neto. Por um momento quase hesitei, mas o momento passou. Liguei o motor, acelerei com calma e fui embora. Na portaria, o segurança não perguntou nada. No retrovisor, nenhum sinal de correria. Apenas o silêncio da cidade abrindo caminho. Dirigi até minha garagem, estacionei, tranquei e subi para casa. As mensagens começaram a chegar algumas horas depois. Não respondi. Liguei para meu advogado e pedi para enviar a nota fiscal da compra, junto com a confirmação de propriedade. Qualquer tentativa de reversão judicial seria nula. Não havia doação formal. Era meu. Sempre foi. No dia seguinte, vi nas redes sociais da filha uma publicação discreta, sem fotos. Um texto sobre perdas, sobre injustiça, sobre karma. Não li até o fim. Na garagem, o carro estava parado, ainda reluzente, mas vazio. Talvez mais meu agora do que jamais foi. Aquele gesto não foi uma vingança fria, mas uma reconfiguração de limites. Por muito tempo, minha generosidade foi confundida com obrigação. Minha ausência de cobrança foi lida como aceitação. Meu amor por Maria foi transformado em canal por onde sugavam tudo o que podiam. E quando ela partiu, e eu chorei, eles sorriram e comemoraram aniversário. Recuperei o carro, mas na verdade, recuperei um pedaço da minha dignidade. E isso, ninguém mais estaciona. Não foi impulsivo, foi metódico. E cada passo era um lembrete de tudo que foi dado e nunca valorizado. A decisão veio na manhã seguinte àquela última mensagem que ela postou. O lamento vago sobre perdas, como se o mundo a estivesse injustiçando, como se eu fosse um vilão cruel tirando dela tudo o que ela sequer se lembrava de agradecer. Levantei cedo, sentei à mesa com o café ainda fumegando e abri meu velho armário de arquivos. A pasta com os recibos estava intacta, exatamente onde Maria sempre dizia para deixar, por precaução. Ela sabia. No fundo, sempre soube que o que dávamos era mais do que presentes. Era estrutura, era cuidado, era legado. E também sabia que um dia, talvez, aquilo tudo precisasse voltar para onde deveria ter permanecido. Conosco. Era uma lista extensa. O berço de madeira maciça, encomendado de um artesão mineiro quando minha neta nasceu. A bicicleta de 7 marchas que ela pediu no Natal, quando tinha 12 anos. O piano, herança emocional da mãe, mas comprado com o meu dinheiro, presente, de casamento. O sofá retrátil de 3 lugares da sala, o ar-condicionado novo que instalei por conta própria, a geladeira side-by-side que foi presente de aniversário quando disseram que a antiga havia queimado. Até o jogo de jantar com porcelana inglesa que levei de viagem, enrolado com cuidado na bagagem, pensando nela, mesmo longe. Tudo isso tinha nota, tudo isso tinha assinatura, e tudo isso carregava minha história, que ela agora ignorava como se nada tivesse vindo de mim. Liguei para uma empresa de mudanças. Pedi descrição, eficiência e horário pontual. Às 10 da manhã de uma sexta-feira nublada, o caminhão encostou em frente ao prédio onde minha filha agora vivia, ou tentava viver, após o corte de todos os privilégios que mantinham o chão sob os pés dela. Eu fui junto, mas não entrei. O advogado cuidou da comunicação. A carta autorizava, e o documento era claro. Bens móveis identificados por comprovantes anexos,
serão recolhidos por direito do proprietário original. Ela desceu depois de 20 minutos. Não gritou, não implorou. Apenas ficou parada, encostada na mureta de entrada, como se assistisse a um incêndio do qual não podia fugir, mas também não podia apagar. Um a um, os objetos foram retirados. O piano desceu com dificuldade pelas escadas, sob os olhares de vizinhos curiosos. A bicicleta foi enrolada em plástico bolha, como uma relíquia. A geladeira saiu por último, seguida por um jogo de cadeiras. Tudo cuidadosamente embalado, etiquetado, guardado. Em 3 horas, a casa dela se transformou num eco vazio de promessas que nunca foram respeitadas. E no fundo, eu sabia que não era sobre vingança. Era sobre memória. Era sobre cada centavo que Maria e eu colocamos ali, acreditando que estávamos construindo amor, mas que se revelou ingratidão disfarçada de dependência. Na caçamba do caminhão, um amontoado de passado viajava comigo, em silêncio, mas não em paz. Deixei tudo guardado, num depósito alugado sob meu nome, e na prateleira do fundo coloquei o berço, limpo, restaurado, intacto. Talvez um dia, alguém que realmente saiba o valor das coisas e das pessoas possa usá-lo de novo. Para Clara, o que restou foi o vazio, o som das teclas ausentes no piano, a ausência fria na sala e o silêncio de quem não tem mais. Desculpas para dar, ela teve tudo. E agora ela sabia. Cada detalhe daquela casa vinha de mim. E ao fim voltou para mim, como deveria ter sido desde o começo. Havia um hábito em nossa família que resistiu ao tempo, às mudanças e até às decepções. Os almoços de domingo. Mesmo após a morte de Maria, a tradição se manteve, como se os laços entre os que restaram ainda fossem suficientes para justificar a mesa posta, o cheiro de comida no ar e as cadeiras ocupadas por memórias que nunca deixavam de existir. Foi numa dessas reuniões que decidi que era hora, não de gritar, não de brigar, mas de mostrar, apenas mostrar, para que todos ouvissem com seus próprios ouvidos e entendessem com clareza a frieza que me atravessou no dia em que mais precisei de humanidade. A gravação estava em meu celular. Eu a salvei por impulso, ainda trêmulo, sem saber se um dia teria coragem de ouvir de novo. Mas ouvi, inúmeras vezes, sozinho. Aquela frase se tornou uma cicatriz sonora, que ecoava até mesmo no silêncio. E naquele domingo, com a mesa cheia, os rostos conhecidos e os pratos sendo servidos, percebi que aquele era o momento. Não por raiva, mas por justiça. Porque por muito tempo, a versão que Clara contava era outra. Uma narrativa morna, disfarçada de mal-entendido, de timing infeliz, de "você também não me deu tempo para processar". Mas não havia margem para interpretação, só havia o som da verdade. Esperei até o prato principal, quando todos já estavam servidos. As conversas em tom baixo enchiam o ambiente com a falsa tranquilidade que precede uma tempestade contida. Peguei o celular, conectei no pequeno alto-falante Bluetooth que usávamos para colocar música ambiente nos encontros. Em vez de melodia, coloquei a gravação. Apenas pressionei o botão, coloquei o aparelho no centro da mesa e encostei as mãos no colo. O som se espalhou pelo cômodo como se alguém tivesse aberto uma janela para um passado incômodo. Primeiro, o som da minha voz, baixa, quase quebrada, chamando minha filha ao telefone, dizendo que sua mãe havia acabado de falecer. Depois, o silêncio dela, seguido da frase, aquela frase que até hoje pesa mais do que qualquer ausência, uma rejeição crua, sem hesitação, sem empatia, sem vestígio de dor. Os talheres pararam. As conversas cessaram. Uma tia apertou a boca num gesto involuntário. Um primo mais novo encarou o prato como se não pudesse mais comê-lo. E Clara congelou, não chorou, não pediu desculpas, apenas baixou os olhos como quem vê um espelho quebrado refletir seus pedaços mais vergonhosos. O almoço continuou, mas a comida parecia diferente, mais amarga, o ambiente mais pesado. Ninguém teve coragem de comentar. Ninguém precisou. As palavras tinham sido ditas dias antes, e agora ecoavam diante de todos. O que antes era um ressentimento silencioso se tornava uma ferida exposta. Não havia mais como fingir que tudo foi um mal-entendido. A verdade agora tinha testemunhas.
Após o almoço, alguns se despediram mais rápido do que o habitual. Outros me abraçaram sem dizer nada. Um aperto firme que dizia tudo. E Clara, que antes sempre era a última a sair, demorando-se para recolher elogios e atenções, foi a primeira a pegar a bolsa e ir embora, sozinha. O marido não a acompanhou naquela hora. Ele ficou mais um pouco, envergonhado, quieto, como quem carregava vergonha por palavras que não foram suas, mas pelas quais agora também era julgado. A gravação foi desligada, mas o impacto permaneceu. Pela primeira vez, minha dor encontrou eco nos olhos dos outros. Não precisei levantar a voz, nem escrever uma carta. Só precisei apertar play. E o que se ouviu foi o som do amor rompido, da frieza documentada, da herança emocional que ela mesma destruiu com uma frase. Diante da família inteira, o silêncio dela naquele momento foi mais alto que qualquer explicação. Maria foi sepultada em um jazigo que havíamos adquirido juntos muitos anos antes. Era um espaço pensado com amor e cuidado, não apenas como local de descanso, mas como um gesto de permanência, um símbolo de que, mesmo após a morte, estaríamos unidos. O túmulo ficava em um canto silencioso do cemitério, rodeado por árvores antigas que balançavam suavemente com o vento, como se guardassem os segredos de quem ali repousava. Com o tempo, pagamos por um jazigo familiar, prevendo o inevitável e tentando garantir que o pouco que deixássemos de concreto neste mundo tivesse algum valor simbólico. No entanto, quando Maria partiu, Clara não apareceu. Não no velório, não no enterro, nem sequer em uma visita posterior. Nenhuma flor, nenhum bilhete, nenhum olhar de luto. Dias depois, quando confrontada com a realidade, Clara disse que preferia guardar a lembrança viva da mãe, mas na prática, sequer se deu ao trabalho de respeitar a morte dela com um gesto mínimo de presença. Nem a dor que ela ignorou por telefone a moveu fisicamente. Seu corpo esteve ausente como o coração já estava há anos. Foi ali que tomei a decisão final. Aquela que tornaria tudo simbólico, definitivo, imutável. Solicitei a remoção do nome de Clara da lista dos que seriam sepultados ali. Não era uma questão financeira, legal ou material. Era moral. Era minha maneira de garantir que o descanso de Maria não fosse dividido com alguém que rejeitou sua existência no último e mais sagrado instante. Alguém que escolheu festas a luto, que escolheu o conforto do próprio mundo ao desconforto da empatia. No lugar do nome de Clara, pedi que fosse gravado outro. Não o de um herdeiro, nem de um parente por sangue, mas o de alguém que havia estado presente no hospital nos dias finais, em silêncio e com respeito. Uma mulher idosa, vizinha nossa, que segurou minha mão enquanto eu chorava, que levou flores por conta própria ao saber da morte, que visitou o túmulo antes mesmo que eu conseguisse voltar lá. O nome dela passou a figurar como parte daquele espaço sagrado. E quando os responsáveis pela lápide finalizaram a alteração, senti um peso cair dos ombros. Não por vingança, mas por justiça simbólica. Clara soube dias depois. A notícia chegou até ela como uma nota de rodapé, pois já não tínhamos contato. Foi seu marido quem ligou para o cemitério tentando confirmar os nomes registrados. E ao descobrir, ela não ligou para mim. Não confrontou. Apenas caiu em mais um daqueles silêncios que falam alto. Aquele tipo de silêncio que só existe quando a pessoa sabe que não tem mais como argumentar, nem retroceder. Ela havia se excluído com cada decisão que tomou. E agora a lápide selava isso em pedra. Para alguns, foi cruel. Para outros, apenas simbólico. Mas para mim, foi necessário. Porque Maria sempre dizia que o que fica é o que fazemos com os últimos gestos. Que a morte não leva tudo, mas revela tudo. E naquele túmulo, que agora carregava um nome novo e um espaço reconfigurado, o que ficou foi a verdade. Quem esteve presente, ficou. Quem se ausentou, não mais pertence. Reescrever o testamento foi como fechar uma porta com as próprias mãos. Não houve raiva quando o fiz. Não havia mais espaço para isso. Era como limpar uma casa depois de um incêndio. Tudo já tinha sido destruído. E o que restava era decidir o que fazer com as cinzas. Com Maria já em seu lugar de descanso e Clara em seu lugar de silêncio, peguei o envelope marrom, onde guardávamos os documentos importantes, e abri a versão anterior do testamento,
que ainda continha a assinatura da minha esposa. Nós o havíamos redigido juntos, anos antes, com esperança, ingenuidade e um amor que acreditava no retorno natural das coisas. Nosso bem mais valioso, achávamos, era nossa filha. Hoje, o bem mais valioso era a memória de quem realmente honrou esse amor. Rasguei o Antigo Testamento linha por linha. Não com fúria, mas com uma tristeza que arde mais que qualquer grito. Depois abri uma nova folha em branco e comecei a escrever. Sem advogados no início, apenas palavras, nomes, motivos e uma decisão firme. Clara não herdaria absolutamente nada do que minha dor construiu. Não porque fosse pouco o que restava, mas porque era demais o que ela havia destruído. A nova versão incluía 3 pessoas, 3 presenças silenciosas que haviam feito mais por mim e por Maria nos últimos meses do que nossa própria filha em todos os anos. A vizinha idosa, que levou flores à porta quando soube da notícia e deixou um bilhete simples escrito à mão dizendo: "Sinto muito por sua perda." Um amigo antigo, afastado pelo tempo, que dirigiu 4 horas para o enterro, mesmo com a saúde frágil, e que ficou comigo em silêncio, apenas me ouvindo. E por fim, a afilhada de Maria, aquela garota esquecida pela maioria da família, mas que vinha toda semana trazer pão e café, e que segurou a mão de Maria nos últimos dias de hospital, quando nem a filha foi capaz. Para ela, deixei o que antes era da Clara, os direitos sobre a casa principal, um valor significativo em aplicações, e o anel de noivado da minha esposa, guardado em um cofre como se ainda fosse parte do coração dela. Para cada um dos outros 2, deixei propriedades, valores e cartas pessoais escritas por mim explicando o motivo de cada escolha. O testamento começava com uma frase que era um suspiro. A morte nos mostra quem realmente está vivo. E terminava com apenas uma linha. Você ignorou minha dor. Agora, viverá sem nada do que minha dor construiu. Quando o documento foi registrado, enviei uma cópia para Clara. Não houve carta junto, nem justificativa, nem insultos. Só o documento frio, oficial, selado, com a assinatura de um pai que sepultou a esposa e a filha no mesmo dia. O advogado confirmou que ela recebeu em mãos. Disse que ela não chorou, nem gritou, nem implorou. Apenas sentou-se no sofá da sala vazia, olhou para o envelope e permaneceu ali por horas, sem saber o que fazer com ele. E como poderia? A herança mais pesada que ela havia recebido era o vazio. Um buraco aberto não pela minha ausência, mas pelas escolhas que ela mesma fez. Não houve processo, não houve apelo, houve silêncio. Aquele mesmo silêncio que ela usou no dia em que escolheu sorrir para outro homem, enquanto eu enterrava minha mulher. E foi esse mesmo silêncio que a acompanhou no momento em que percebeu que nunca mais ouviria meu nome ser chamado com orgulho por ela, porque, naquele testamento, eu também havia me despedido de ser pai, pelo menos dela. E ali, pela primeira vez em meses, senti que Maria descansava de verdade, porque tudo o que fiz foi por nós 2, por amor, por luto e por justiça.